Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Dúbita. Essa é a terceira videoaula do curso de Programação Paralela em OpenMP, onde nós vamos abordar o tema Condições de Corrida, que nos vai levar a discutir sobre a diferença entre variáveis privadas e variáveis compartilhadas. Então, vamos começar aqui com um exemplo que já é nosso conhecido, né? Que é um exemplo que tem uma região serial que executa um printf, bota uma mensagem na tela, uma região paralela, onde cada thread obtém o seu ID e o número total de threads, e em seguida escreve na tela sou a thread número tal de um total de tantos. E aqui nós temos o fechamento da região paralela, e aqui mais uma escrita, né, um printf, da região serial. Então, só para relembrar, vamos executar esse programinha aqui, só para a gente relembrar o funcionamento dele. Para compilar, gcc-fopenmp omp test private.c-o omp test private. Em seguida, nós temos aqui um total de 8 threads na região paralela, o nosso printf da primeira região serial, o nosso segundo printf da região serial, e a gente repara que aqui está tudo bem, né? Cada thread escreve o seu ID aqui, que é único, repetindo apenas o total de threads, que é um valor igual para todas as threads. Agora vamos ver o que acontece se nós modificarmos a declaração dessas duas variáveis aqui, ID e int, da seguinte forma. Não vamos fazer a declaração dessas variáveis dentro da região paralela. Vamos fazer a declaração dessas variáveis fora. Então, eu vou colocar aqui int id e int, para que essas variáveis fiquem declaradas fora da região paralela e sendo usadas dentro da região paralela. Em princípio, não teria problema algum, mas nós vamos ver aqui o que acontece. Compilei novamente o programa e vou executar. Aqui, talvez, para observar o erro, eu tenha que executar mais de uma vez. Então, sejamos pacientes até que o problema apareça. Opa, aqui já apareceu de cara. Reparem, não faz o mínimo sentido que duas threads distintas escrevam que elas são a thread número 2. Vamos reparar com a execução anterior, onde cada thread tinha o seu ID, que é para ser único. Aqui eu tenho duas threads escrevendo que são a thread 2. Se eu executar de novo, nesse caso aqui não houve problema. Se eu executar de novo, nada. Mais uma vez, e temos que ser pacientes até observar de novo o erro. Agora, duas threads escreveram que são a thread número 3, enquanto que nenhuma aqui disse ser a thread número 1. Tem alguma coisa estranha aqui, porque a identificação das threads tem que ser única. O que a gente mudou no código? Simplesmente nós tiramos a declaração da variável dentro da região paralela e colocamos fora da região paralela. O que isso significa? Qual é o comportamento desse tipo de código no OpenMP? Antes de explicar, nós vamos definir aqui alguns conceitos importantes. O que é uma região crítica? Isso daqui é um jargão lá do estudo teórico de sistemas operacionais. Uma região crítica é um trecho de código que acessa variáveis compartilhadas entre processos ou threads. Tá? São trechos de código de processos ou threads que acessam variáveis que são compartilhadas entre eles. O que é uma condição de corrida? É o que ocorre quando mais de um processo ou thread acessa suas regiões críticas ao mesmo tempo. Então, se dentro de do código de um processo ou de uma thread eu tenho um trecho
que faz acesso a uma variável compartilhada e dois processos ou threads, dois ou mais, né, processos ou threads, acessam essas regiões ao mesmo tempo, nós temos a condição de corrida. Bom, a gente pode perceber, através do nosso exemplo lá, que foi isso que aconteceu, que ocorreu o problema. E uma solução, né, uma das soluções para evitar condições de corrida é o que nós chamamos em sistemas operacionais de exclusão mútua. Impedir que dois ou mais processos ou threads acessem suas regiões críticas ao mesmo tempo. Ou seja, se uma thread está dentro da região crítica, ela deve impedir que outra thread acesse a região crítica. Quando a primeira thread liberar a região crítica, ou seja, sair dela, a outra thread que estava tentando entrar vai conseguir, vai entrar e isso não vai causar problema. Só que essa ainda não vai ser a solução que nós vamos adotar aqui para o nosso programa. Essas definições foram mostradas porque mais adiante nós vamos ter problemas que precisarão fazer a exclusão mútua. Aqui, nesse exemplo, ainda vai aparecer uma solução mais simples, que vai se aplicar a este caso, que consiste no seguinte. O problema que aconteceu, a gente pode resumir dizendo que aconteceu o seguinte. Quando eu declaro variáveis fora da região paralela e tento utilizá-las dentro da região paralela, o que acontece é que eu passo a ter apenas uma variável ID visível para todas as threads e uma variável NT também visível para todas as threads. Por quê? Porque elas foram declaradas fora da região paralela. Então, o que pode acontecer durante a execução? Quando uma thread executa essa chamada aqui, a ID recebe OMP getThreadNum para receber o valor dela, o valor daquela thread dentro da variável ID. Vamos lembrar que a variável ID agora é uma só para todas as threads. Em seguida, ela executa essa instrução e o seu printf. O que pode acontecer aqui é o fato de que a outra thread, quando executou o seu printf, ela ainda executou com o valor de ID que tinha sido atribuído pela outra thread e não ela. Então, no caso que nós temos aqui na tela, uma dessas duas threads aqui, na verdade, seria a thread que está faltando aqui, a thread número 1. Só que quando ela executou o printf dela, a thread número 3 tinha escrito o valor 3 dentro da variável ID, sobrescrevendo o valor 1, que era o correto. Então, na hora da execução do printf, duas threads disseram ser o número 3, embora só uma delas fosse de verdade o número 3. A outra, que era a thread 1, antes de escrever o seu printf, teve o valor 1 sobrescrito pelo valor 3. Por quê? Porque a variável ID, é uma só para todas as threads. Isso está representado aqui. Tá? Só que aqui eu chamei de variáveis I e variáveis I e J. Mas é a mesma ideia do que a variável ID e NT. Então eu tenho um conjunto aqui de 5 threads que fazem acesso a mesmas variáveis. Variáveis, então, que eu posso dizer que são compartilhadas. São variáveis shared entre as várias threads. Então, quando uma thread atualiza ou modifica o valor de uma variável compartilhada, essa atualização se torna visível para todas as outras threads. E se a gente analisar com carinho, não é exatamente isso que a gente precisa aqui nesse programa. Aqui a gente precisa que cada thread tenha a sua variável ID e a sua variável número de threads, e não uma única variável visível para todas as threads. Por quê? Porque se uma escrever na variável ID, ela escreveu na variável ID que é de todo mundo, enquanto o ID, por natureza, é uma informação única para cada thread. Então, existem duas soluções para esse problema. Uma é a forma que já estava anteriormente. Declarar
as variáveis dentro da região paralela faz com que essas variáveis automaticamente deixem de ser compartilhadas e passem a ser privadas, de forma que haja uma cópia das variáveis para cada thread. Cada thread vai ter o seu par de variáveis i e j específicos, de modo que se a thread 0 modifica essas variáveis i e j aqui, essa modificação não está visível para outras threads, porque cada thread possui as suas próprias variáveis privadas, ou seja, private. Então, a situação que nós queremos para aquele exemplo é essa aqui e não essa aqui. Em termos de código, bom, nós podemos ou declarar as variáveis dentro da região paralela, ou existem situações que as variáveis devem ser declaradas fora da região paralela, por motivos que nós ainda vamos ver, mas que dentro da região paralela nós precisamos especificar que elas são privadas. E aí a gente usa essa diretiva private, onde eu digo, olha, essas variáveis podem ter sido declaradas aqui, fora da região paralela. Então, teoricamente, por default, elas seriam variáveis globais, ou seja, compartilhadas, do tipo shared. Mas eu estou mudando esta situação default para dizer que dentro da região paralela, elas agora são variáveis privadas, elas são private. Com isso, eu corrijo o nosso problema. Se a gente compilar de novo o programa e executar, agora mesmo que a gente fique aqui um número razoável, execute um número razoável de vezes, ou fique aqui um tempo razoável, nós não vamos observar o problema, porque ele foi contornado. A partir do momento em que eu coloco private lá no construtor paralelo e digo quais as variáveis que são do tipo private, eu passo a ter esta situação no lugar desta situação. Variáveis declaradas fora da região paralela. Sem a diretiva private, elas ficam assim. Variáveis ou declaradas dentro da região paralela ou declaradas fora da região paralela com a diretiva private, elas ficam assim, como você está vendo agora. Então, nós resolvemos o nosso problema aqui, mostrando as duas soluções, né? Antes as variáveis estavam declaradas fora da região paralela, né? Dentro da região paralela. Dessa forma, elas eram naturalmente private. Depois nós declaramos fora da região paralela e sem a diretiva private nós vimos o problema acontecer. Incluindo a diretiva private, nós estamos avisando o OpenMP que ao criar a região paralela, ou seja, ao criar as threads, cada uma passa a ter a sua própria cópia das variáveis que estão declaradas aqui. Nós vamos ver agora o que acontece com esse mesmo tipo de problema na nossa soma de matrizes, que nós já conhecemos lá da videoaula anterior. As nossas variáveis, por exemplo, i e j, que são as variáveis que fazem o indexamento dentro da matriz para a soma ser efetuada, elas estão declaradas dentro da região paralela, ou seja, elas são variáveis privadas. Eu tenho um par de variáveis i e j para cada thread. Se a gente modificar isso, o que pode acontecer? Se a gente chegar aqui, comentar essa declaração e fazer a declaração de i e j fora da região paralela, sem por enquanto dizer que essas variáveis são privadas. Ou seja, nós estamos transformando isso nisso. E é bem provável que dê problema, né? Porque a cada passo das estruturas de repetição existem instruções aqui que modificam os valores de i e j, o i++ e o j++. E modificar valores de i e j de variáveis que são as mesmas para todas as threads, é bem possível que dê problema. Então, vamos compilar de novo o nosso programa. For PMP, soma matrizes.c
menos O, soma matriz, perdão, algum problema aqui aconteceu, eu já havia declarado aqui, não dá para declarar duas vezes, variáveis I e J, onde está o nosso erro, de novo, a declaração tem que ser aqui, senão esse for não reconhece as variáveis I e J se a declaração não for aqui em cima. Continuamos tendo problema por uma razão simples. A partir do momento que eu tirei a declaração da região paralela, criei a declaração lá em cima para a região serial, né? Fora da região paralela, eu preciso que essas variáveis existam aqui também, para essa outra região serial. Além do fato de que faltava o ponto e vírgula ali. Então, na verdade, eu vou remover agora sim. Se nós executarmos a nossa soma de matrizes agora, aqui ainda não houve problema. Lembrando que para ver o problema a gente tem que ter uma dose de paciência, porque aqui isso não é determinístico. Nós podemos ter a execução sem nenhum problema ou podemos ver o problema acontecer, tá? Deixa eu só verificar aqui, as variáveis I e J realmente estão declaradas fora da região paralela, então elas são variáveis do tipo private. Nós compilamos o nosso programa e executamos. Ainda não vimos nada de diferente acontecer. Finalmente, a gente tem que contar com um pouco de paciência para ver o problema acontecer. Apareceram valores absurdos aqui. Esses valores absurdos aconteceram por quê? Porque as variáveis I e J, de novo aqui, as variáveis I e J estão declaradas como variáveis globais, ou seja, variáveis compartilhadas, e uma vez compartilhadas, uma thread, quando modifica, pode bagunçar completamente o funcionamento da outra thread. E o detalhe que é muito importante de ser mencionado aqui é o fato de que nem sempre o problema vai ser visível, né? Nós fizemos aqui algumas execuções cujos resultados estavam corretos e outras execuções cujos resultados estão errados, como essa execução aqui. Então, quando você tem condições de corrida, você tem resultados imprevisíveis, porque tudo depende da velocidade com que as threads serão executadas e isso vai impactar na velocidade ou no momento em que as variáveis globais serão alteradas pela thread. Maneira de corrigir isso daqui, que a gente viu até agora, é simples. Basta chegar aqui e dizer que as variáveis I e J devem ser private dentro da região paralela, ou seja, podem até existir as variáveis I e J fora da região paralela, mas na hora de criar essa região paralela, cada thread vai possuir a sua cópia específica das variáveis I e J. Dessa forma, a gente elimina o problema da atualização das variáveis e eu posso ficar aqui o tempo que for executando o programa, que o problema não mais será visível, né? O problema não acontece mais porque nós transformamos isso nisso. Variáveis compartilhadas, ou seja, shared,
em variáveis privadas, do tipo private. E isso resolve o problema da exclusão mútua, né? Resolve o problema da corrida crítica, pelo menos para este exemplo aqui. Em outras videoaulas, nós vamos ver soluções para problemas onde não basta declarar a variável como private, porque muitas vezes nós realmente precisamos garantir que várias threads da nossa região paralela acessam variáveis que serão realmente compartilhadas, ou seja, são casos onde nós temos, por exemplo, uma única variável visível por todas as threads precisam atualizar aquela variável, porém eu preciso garantir que quando uma thread está atualizando a variável, outras threads não estejam, ou seja, eu vou precisar garantir exclusão mútua. Se uma thread estiver dentro da região crítica, a outra terá que esperar até que não haja ninguém dentro da região crítica para que ela possa entrar. Mas esses exemplos ficam como assunto para uma nossa próxima videoaula. Então, nessa videoaula eu fico até aqui, agradeço a atenção, um abraço e até a próxima.